A paz do Senhor para todos, estamos de volta aqui no nosso devocional e hoje nós vamos dar continuidade, né? Estamos falando aí sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje vamos falar sobre a sexta igreja, né? A igreja de Filadélfia, está no capítulo de número 3, versículo de número 7 ao versículo 13 do livro do Apocalipse, né? A Filadélfia era uma cidade na região da Lídia, na Ásia Menor, atual Turquia, conhecida por seu amor fraternal. A cidade era um centro cultural e também um ponto estratégico na rota comercial entre o Ocidente e o Oriente, né? Filadélfia significa isso, no grego amor fraterno, amor fraternal. A carta à igreja de Filadélfia é uma das únicas 2 cartas entre as 7 do Apocalipse sem repreensão do Senhor, né? A igreja era uma igreja pequena, mas fiel, que recebe grandes promessas de Deus. Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi e abrindo porta que ninguém fecha. Então Jesus conhece nossas obras. No versículo de número 7, versículo 8, Jesus ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim para o anjo: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus vê a fidelidade da igreja, mesmo com poucas forças. A porta aberta representa oportunidade, missões, crescimento espiritual. A porta, e ele também diz, ele tem autoridade, o que ele abre e ninguém fecha. Deus ainda abre portas para aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Você está aproveitando as oportunidades que Ele te oferece? O versículo de número 8, ele fala sobre a fidelidade mesmo em fraqueza. Tendo poucas forças, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. A igreja de Filadélfia não era poderosa humanamente, mas era o quê? Era obediente ao Senhor. A fidelidade não depende da quantidade de força, mas da perseverança na palavra. Você pode estar fraco, mas se guardar a palavra de Deus, Deus o que? Ele te sustentará. Deus nos sustentará. Por quê? Porque nós temos guardado a palavra. E a palavra do Senhor é o que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia e que nos traz o que? A recompensa. Está no versículo de número 9, o versículo de número 10, ele diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que venha, que adore, prostrando aos teus pés, desde as altas os fiéis, diante dos que zombam ou perseguem, né? Ele dá a promessa de livramento na hora da provação. Ele dá um testemunho público do cuidado de Deus, né? Continue firme, Deus é justo e exaltará os que permanecem com Ele. No versículo de número 11, versículo de número 13, ele dá a promessa para os vencedores. Ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, ele diz: eu venho sem demora. Perseverança é essencial até o fim. Então a coroa é para aqueles que até ao final. E por isso que nós temos que ele diz: eis que venho sem demora, e guarda o que te tenho, para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa para os fiéis e há um novo nome preparado por Deus. Não desista. A igreja de Filadélfia nos ensina que mesmo com poucas forças é possível ser fiel. Por quê? Porque Deus vê, Deus conhece e honra a nossa fidelidade. Deus, há uma porta aberta diante de nós. Vamos atravessá-lo com fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz: guarda o que tem, para que não perca a tua fé, a tua esperança e a tua fidelidade. O Senhor ainda é aquele que abre porta, é somente confiar nele e nele perseverar até o fim. Deus em Cristo nos abençoe. Continue firme, que nós possamos continuar sendo como essa igreja, a igreja de Filadélfia, um modelo de exemplo para nós, né? Que o Senhor abriu a porta para ela e ela continuou sendo fiel ao Senhor, mesmo diante das dificuldades,
mas aqueles irmãos daquela igreja, eles continuaram sendo fiel a Deus e foram até o fim. E que nós possamos, nos dias de hoje, ser fiel a Ele, mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das circunstâncias que muitas vezes se levantam em nossas vidas, mas que nós possamos permanecer fiel e a nossa fé está convicta no Senhor, na certeza que Ele está conosco. Amém? Que Deus me abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, né? Deixe seu joinha aí. E na próxima oportunidade nós vamos estar falando sobre a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Que o Senhor te abençoe, você e toda a sua família, até o nosso próximo encontro.